Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. 2, versículos 25 e 26. Segunda-feira, na intercessão, eu compartilhei com os irmãos uma palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito há alguns dias, e eu fui muito movido no espírito para compartilhar com eles acerca da nuvem. E aí, quando nós estávamos indo embora, a pastora Rosana me disse assim: apóstolo, essa palavra precisa ser ministrada na igreja, para toda a igreja. Então eu estou orando ao Senhor que Ele me deu o dia certo para que eu possa liberar essa palavra, e eu sou muito atento assim a andar na nuvem, a compreender aquilo que Deus está falando naquele momento. Eu não sei se você bota reparo nessas coisas ou se você se atenta, mas a cada culto Deus vai completando a mensagem do culto anterior, e isso se torna uma escada, porque a nossa vida, ela não é formada de culto em culto, mas a nossa vida é formada de glória em glória. Então é assim que o Senhor faz, Ele vai revelando a sua palavra, para que a nossa vida seja edificada e preparada, segundo aquilo que Ele anseia por nós. Então, quando eu programava o mês de março, o Senhor disse ao meu espírito que nós deveríamos tratar acerca de ciclos de restituição. Eu fiquei muito atento acerca daquilo que Ele quer falar. Mais do que Ele trazer restituição a você em alguma área, eu preciso desejar algumas mudanças na minha vida, eu preciso almejar isso. Assim como eu falei que o Senhor não tem a nossa vontade, a vontade tem que ser a nossa, assim também querer tem que ser muito mais do que talvez eu queira. Querer é querer, e quando você quer, você paga um preço por aquilo que você quer. Então que de fato eu e você tomemos aquilo que o Abba nos disse no domingo, e se Ele disse é porque alguma coisa tem perdida. Deus não falou nada em vão para nós, que alguma coisa nós precisamos vasculhar, para que nós possamos buscar, que alguma coisa ao longo da nossa história, no trecho da nossa história, no caminho da nossa história se perdeu, e Ele quer trazer isso sobre as nossas vidas de novo, em nome de Jesus. Quantos entendem isso? E aí eu estava estudando a palavra de Deus, e Joel capítulo 2, no versículo 25, é a base que nós estamos tomando para esse propósito de ciclos de restituição. É um versículo muito conhecido por nós, que diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Diga comigo: meu povo nunca mais será envergonhado. Então o Senhor tinha uma obra de restauração, uma promessa de fartura para o povo do Senhor. E eles viveram o caos, eles viveram a tragédia sobre a vida deles, justamente por causa da própria desobediência, por não se atentar acerca daquilo que o Abba tinha para eles. Já alguns cultos seguidos nós temos visto, falado e tornado a falar, depois às terças-feiras falamos de novo. E quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor tinha preparado uma terra para eles. No meio da jornada eles tiveram vontade de retroceder e de voltar a viver, pura desobediência por aquilo que o Abba tinha para a vida deles. E às vezes nós vacilamos assim também. E quando nós olhamos no início do texto, ele diz assim, e restituir-vos-ei os anos. E enquanto eu preparava esse propósito, o que o Senhor falou muito comigo, até fiz questão em colocar em amarelo aqui, muitas pessoas que estão aqui hoje, ou talvez algumas que possam até depois assistir essa mensagem, se Deus quiser que a gente coloque no ar, precisam disso, precisam de restituição, que é voltar à condição original em Deus.
Porque quando nós vamos estudar a palavra restituição é entrega daquilo que por direito legítimo pertence a alguém. Restituição vai um pouco mais além. É ato de repor no mesmo estado e condição original. Então Deus está querendo pegar alguma coisa que Ele já sonhou acerca da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, desde quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, e que no meio da nossa jornada, por um motivo ou outro, nos foi roubado. Talvez seja alegria, talvez seja disposição, talvez seja até ministério, talvez seja áreas de matrimônio, áreas emocionais e afetivas, ou área profissional, não sei, mas alguma coisa da nossa história quer o Senhor, nesse princípio de um novo ciclo, ou de uma nova estação, ou de uma nova temporada, alterar na nossa vida. E Ele quer não simplesmente colocar um pacote de presente nas nossas mãos, mas Ele quer tornar o projeto original que Ele sonhou acerca de mim, acerca de você. Então eu preciso que você se esforce a ficar atento naquilo que o Abba quer ministrar a mim e a você, porque alguma coisa o Espírito Santo vai trazer à minha memória e à sua, porque Ele vai fazer isso, Ele vai revelar o que Ele quer entregar para você. Diga para o teu irmão: o Espírito de Deus vai revelar o seu espírito, o que Deus quer colocar no formato original da sua vida. Você entende o que eu estou falando? O projeto original de Deus para com a humanidade era o quê? Relacionamento. E o que Deus vem tentando fazer desde o Éden? Relacionamento. Se você pegar a Bíblia e ler de capa a capa, você vai ver que a Bíblia inteirinha, Deus forja relacionamento, chama o povo para um relacionamento. Esse era o projeto original de Deus para com o seu povo. É claro que Deus tem esse projeto original comigo e com você, mas Deus tem alguma coisa muito específica, alguma coisa que no meio da jornada, talvez não é nem muito longe, talvez é só nesse ano, ou talvez alguma coisa que você perdeu no ano de 2014, ou deixou de receber, e Deus quer tornar o projeto. Meu Deus, pega isso, que eu tô arrepiado dos pés à cabeça. Deus quer tornar no projeto original para a sua vida, trazer de volta aquilo que já era para ter desfrutado. Existem pessoas no nosso meio que deveriam ter desfrutado de algumas coisas que ainda não desfrutaram, e Deus quer liberar esse ciclo para você, para que você possa desfrutar daquilo que Deus sonhou acerca de você. O que Deus tem para mim e para você é muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Eu não estou falando acerca de riqueza, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de se apoderar de porção de Deus. Eu estou falando de se apoderar de uma vida com Deus, de entender, de compreender e de viver na presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus? Então eu quero que você se esforce a entender isso, que algumas coisas da sua história Deus vai começar a alterar a partir dessa noite, e vai alterar drasticamente em nome de Jesus. Se preciso for fazer algumas mudanças que vai trazer certas dores em você, deixa Ele fazer, porque Deus é especialista em tornar tudo original em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: tudo que é original vai voltar na sua vida, em nome de Jesus. Quais são as táticas que o meu inimigo, o seu, usa para que a gente seja vencido por ele? Táticas usadas pelo nosso adversário para aprisionar os filhos de Deus, para não permitir que eles desfrutem do favor do Abba. No mesmo livro de Joel, capítulo 1, verso 4, veja lá, olha a tática dele. Tudo texto que você conhece, mas eu preciso passar para você aquilo que o Espírito Santo quer que você compreenda hoje, um pouquinho mais ampliado do que você já conhece. Joel capítulo 1, versículo 4. Olha o que o Abba fala para eles, daquilo que a terra estava sendo visitada. E eu quero que você entenda aí que essa é a estratégia que o diabo usa na vida dos filhos de Deus. Você lembra de um texto que diz, eu falo sempre dele, que a casa limpa e adornada não cuidada, voltam ali 7 piores do que estavam. Por que 7? Porque 7 é símbolo de obra acabada. Então eles voltam ali e eles começam a reinar naquele lugar. E o que ele faz? Ele começa a trazer destruição para aquele lugar. E o texto diz que o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Vamos ler de novo? E o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Apóstolo, mas esse monte de bicho aí, esse monte de inseto, o que isso significa para a minha vida?
Na verdade, é assim que o diabo faz. O diabo trabalha dessa forma, ele lança um dardo na minha vida e na sua. Esse dardo é uma larvazinha. Essa larvazinha é a lagarta, ou na própria Bíblia diz a de oruga, é aquele que vai e tenta migrar ali. Ele vai começar a jogar alguns ovos ali, vai tentar começar a colocar um pouquinho do seu veneno para enfraquecer a minha estrutura e a sua. Existem pessoas que, mesmo conhecedoras da palavra de Deus, conhecedoras do Evangelho, elas ainda conseguem vacilar um pouco. E quando elas vacilam, é a brecha que ela dá. E o diabo, ele não tem outro papel a não ser o papel de diabo, de destruir, de arruinar a minha vida e a sua. E ele não tem pressa, ele é manso, ele sabe que uma hora ou outra a gente vai falhar. Então ele vem e faz desta forma. Ele lança uma setinha, ele lança algum venenozinho. Você lembra daquele texto que diz em Cantares que são as raposinhas que fazem mal à vinha? Por que são as raposinhas? Porque a raposinha, ela entra na vinha e ela chupa toda a uva daquela vinha. Então tudo aquilo que estaria pronto para a colheita, a raposa vai e entra. E por ela entrar e chupar toda a uva, a barriga dela cresce. E a fresta, a brecha que ela passou, não dá mais para ela sair. Então ela começa a ter pouso ali dentro. Ela começa a morar ali dentro. Então quando você permite que uma raposinha entre, você está cultivando ali um lugar de raposas, para destruir, para anular tudo que Deus sonha acerca de mim e de você. E depois que ele consegue largar o migrador ali, para tomar conta, ele então ali ele começa a crescer. E o gafanhoto vem fazer o quê? Que é o cortador. Ele começa a cortar sonhos, começa a cortar projetos, começa a cortar ânimos, começa a cortar a sua disposição em estar na presença de Deus, começa a cortar o seu desejo de se relacionar com Deus, de se lançar na palavra de Deus. Ele começa a cortar a sua disposição em ser um instrumento na obra de Deus. Ele começa a cortar os propósitos de Deus, as promessas de Deus. E aí você passa a olhar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque não consegue mais enxergar na sua, porque o diabo está cortando aquilo que Deus tinha comigo e com você. Satanás, ele tenta cortar o elo de Deus na minha vida. Conta para o teu irmão, Satanás, ele tenta cortar o elo de Deus na minha vida e na sua. E existem pessoas que vivem crises espirituais. Não estou falando de emocionais, estou falando de espirituais. Ora, ela é uma flecha, mas outra hora ela quer ficar dentro da aljava só. Por quê? Porque o diabo oscila isso nela, porque ele já conseguiu migrar. E ele está cortando um pouco o anseio dessa pessoa se manter num nível de dependência com o Senhor. Quantos entendem isso? Eu preciso te contar toda essa história para chegar naquilo que Deus quer te mostrar. Quantos comigo? Depois que o gafanhoto entra e começa a cortar, ele vai começar a fazer o quê? Enviar mais coisas. Aí ele envia uma outra espécie, chamada de locusta, que aí ele vem para devorar. Aquilo que o gafanhoto não cortou, esse aí vem e devora. Aí ele começa a colocar oscilações na nossa vida de oração. Começa a colocar oscilação na nossa vida diante de Deus. É lamentável, amados, que o povo que mais deveria ter vínculos com o seu Criador é o povo que menos se relaciona com o seu Criador. O povo que deveria mais crescer na presença de Deus é o povo que mais tem dúvida acerca do seu Deus. O povo que mais deveria compreender a voz do seu Deus é o povo que precisa que o seu Deus confirme 3, 4, 5, 7 vezes. O povo que na verdade tem um Deus que supre todas as suas necessidades, tão desesperadamente desesperado, procurando uma mão ou uma revelação de um homem para que a vida dele possa mudar, coisa que Deus está esperando que ele se relacione. Então o que o diabo faz? Ele devora toda aquela expectativa que a pessoa tem de viver na presença de Deus, devora a sua esperança, devora a sua fé, devora a sua disposição, o seu amor. Amados, eu queria que você estivesse na minha posição aqui, porque dia nós vamos inverter. Eu prego daí, não vai adiantar. Cada dia eu vou chamar um para vir pregar comigo, para você ver a porção da palavra onde está entrando.
para a gente ver como o diabo consegue roubar as pessoas dentro da casa de Deus. Aí você fala, como é que o diabo consegue entrar na igreja? Porque a gente traz ele. Traz ele quando ele migra, traz ele quando ele corta, traz ele quando ele começa a devorar. Traz ele com as nossas preocupações, traz ele com o nosso desânimo, traz ele com o nosso cansaço, traz ele com as nossas lutas, traz ele com as nossas adversidades. Traz ele, a gente traz ele, a gente convida ele para entrar. Quantos entendem o que eu estou falando? Apóstolo, mas como pode isso? Uai, como pode? No livro de Jó, há uma assembleia dos santos, há uma assembleia dos justos de Deus. E aí a assembleia dos santos de Deus está ali fluindo, de repente quem é que aparece? Ra-Satã. Pergunta para ele, onde é que você vem, coisa ruim? Eu venho de passear pela terra, de ser andar a terra. Mas como é que ele entrou ali? Brecha. Alguém dos santos de Deus tinha brecha, porque o diabo só entra onde tem brecha. Conta isso pro teu irmão, o diabo só entra onde tem brecha. Lá em casa assim, se o diabo entrar na sua casa, porque tem brecha. Se o diabo entrar na sua casa, é porque nós deixamos. Porque a minha casa e a sua tem que ser um quartel-general. Repete comigo, minha casa é um quartel-general. Ele não pode entrar na nossa casa. E outra coisa mais, ele não pode entrar nessa casa, porque eu e você somos um templo e morada do Espírito Santo de Deus. E como é que ele pode colocar tanta coisa na vida de um homem e de uma mulher? A ausência do Espírito Santo de Deus. A nossa maior luta hoje é acordar o povo de Deus em se relacionar com o Senhor. Satanás, ele não tem pressa. Ele migra, depois ele corta, depois ele engrossa numa outra espécie de gafanhotos, que são as locustas. Depois disso, o que ele faz? Aí ele vai no pulgão. Esse aqui é uma espécie de pulgão, um bichinho amarelinho. O que ele faz? Ele vai para o tronco. E o que é tronco? Fonte de nutrientes. Então ele começa a encher de pulgão ali, que aí é o destruidor. Não mandando nutriente para cima, não tem mais vida. Você pode ver que eu ampliei um pouquinho a fotinho dele, porque esse bichinho que você encontra às vezes por aí, andando no meio do jardim, você encontra esses bichinhos. Ele vai e começa a migrar na fonte. Muito cuidado, porque isso é que Satanás faz, para que nós não alcancemos a totalidade das bênçãos de Deus. A Bíblia diz, se eu buscar reino e justiça, todas as demais coisas me são acrescentadas. Por que nós temos uma necessidade de buscar? Quando eu digo nós, é a igreja de Jesus. Porque nós temos uma necessidade de buscar coisas e depois se preocupar com reino e justiça? Porque muitas pessoas já estão com a fonte do nutriente contaminada. Mas no nosso meio isso não persevera, no nosso meio isso não prevalece, porque nós já colocamos ele por terra em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, se o bicho encostou na sua vida para roubar você, engrossa a voz e fala, Deus vai te restituir hoje, em nome de Jesus. Inclusive eu profetizo que a sua vida com Deus nunca mais será a mesma, se você quiser. A sua vida de intimidade com Deus a partir dessa noite nunca mais será a mesma, se você quiser. Porque a palavra profética ela é liberada, mas quem vive por ela sou eu e você. Quando Neemias ouviu a palavra de que Jerusalém, os muros estavam destruídos e arruinados, o que ele faz? Ele gera aquela palavra no seu espírito, ele chora, se cobre com cinza por 40 dias. Ele pegou aquela palavra e tomou para si. Eu preciso restaurar os muros de Jerusalém. E eu e você, quando vemos que tem alguma coisa errada na nossa vida com Deus, o que nós temos que fazer? Senhor, eu vou restaurar a minha vida com o Senhor. Então a palavra está liberada, e se Deus está falando que é ciclo de restituição, eu não estou enxergando o natural, eu já estou enxergando o espiritual. Você vai ser surpreendido, porque Ele já começou a restituir. Ele vai restituir sua área profissional, Ele vai restituir a sua área sentimental, a sua área emocional, a sua área afetiva, Ele vai restituir tudo. Para isso, eu preciso fazer um diagnóstico. Pai, aonde é que o meu inimigo conseguiu me vencer? Ele conseguiu migrar? Ele conseguiu cortar? Ele conseguiu devorar? Ou ele já está em âmbito de destruir? Se ele tiver, eu vou tirar ele. Vamos colocar veneno do céu hoje nessa praga, e Deus vai curar em nome de Jesus. Quantos comigo? Dá para dar um forte aplauso para Jesus? Qual é o cenário
da vida das pessoas. Abra sua Bíblia em Joel 1 de novo, só que versículo 10 agora. Olha que texto tremendo esse texto. Joel capítulo 1, verso 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Diga comigo, a alegria se secou diante dos filhos dos homens. Esse é o cenário que o diabo quer que nós estejamos fincados e vivendo. Esse é o projeto dele. Ele quer que o povo de Deus ande na contramão da vontade de Deus, e andando na contramão da vontade de Deus é desobediência, e é onde na verdade Deus não pode fazer nada quando nós andamos na desobediência. Quando você olha Deuteronômio 28, os primeiros 12 ou 13 versículos, me foge agora a memória, são as bênçãos da obediência, e depois disso você começa a encontrar os problemas, as maldições causadas por causa da desobediência. E amado, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, não é porque nós reconhecemos que Ele tem por obrigação agora de estender as mãos e abençoar. Nós temos que entrar debaixo da obediência. A Bíblia diz que eu preciso me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele me exalte. E o grande problema nosso é não entender isso. Quando o fato de nós falamos de humilhação, não é você só se despir, se rasgar, se humilhar e mutilar o seu corpo, não é isso. Quando ele fala de humilhar, se coloque debaixo da instrução, se coloque debaixo da obediência, aguarda, espera, prevalece, insiste. Há alguns meses atrás, eu ministrei uma palavra aqui, que o valente não é o mais forte, o valente é o mais insistente. O valente não é aquele que tem força, que tem músculo. O valente é aquele que insiste. Por isso que começar, todo mundo começa, mas quem recomeça é só forte. É só aqueles que estão pautados na palavra de Deus. E quando nós falamos de restituição, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso adversário quer sacar tudo aquilo que é nosso. Eu falei isso para os irmãos aqui na aula terça-feira. O diabo nos odeia. O fato de você se arrumar agora há pouquinho para vir para a igreja, quando você acordou hoje de manhã, é uma loucura para ele, porque nós atazanamos a vida dele, porque insistimos, perseverar na palavra de Deus. Quantos fazem isso? Mas ele quer destruir a mim e a você de todas as formas. Para isso, ele começa a tentar tocar em áreas, e eu falo isso constantemente, porque é aqui a chave que ele mais deseja. E qual é a chave que ele deseja? Que minha boca e a sua pronunciem, que a nossa boca fale, que os nossos lábios declarem. Nós falamos terça-feira aqui sobre falar para crianças, para meninos principalmente, moleque. Moleque é uma palavra derivada de Moloque. Moloque é um deus que recebe oferenda, o deus do aborto. Então todas as vezes que esse nome é falado, esse Deus é ovacionado. Então o diabo ele quer colocar palavras na nossa boca, para que nós também entreguemos coisas para ele, para que ele possa ter lugares de atuação na nossa vida. O profeta está dizendo assim, o campo. O que significa campo? Lugar de colheita. O que o diabo quer, irmãos? Que os meus olhos e o seu contemple o lugar que nós esperamos a colheita, porque todos nós temos uma área que está esperando a colheita. Quantos estão esperando colheita? Você planta para colher. Talvez para você é um emprego, talvez para você é uma honra, talvez para você é uma retribuição, talvez para você é o casamento, talvez para você é o namoro, o noivado, talvez para você, enfim, cada um tem uma colheita específica, a cura, o milagre. Todos nós estamos esperando uma colheita, todos nós temos essa expectativa. E eu ensino assim na igreja, porque é assim que eu creio, que quando você também traz as suas ofertas, o seu dízimo é mantimento, mas quando você traz as suas ofertas, você está semeando num solo, e esse solo vai render para você alguma coisa, e tem que haver expectativa, e a expectativa é segundo aquilo que você quer colher. Então o diabo quer que você bata os olhos no campo
que eu e você esperamos uma colheita e a gente não enxergue nada. Para quê? O campo está assolado. Aí os nossos lábios dizem o quê? Não sei nem por que eu estou perseverando, não sei nem por que eu estou esperando, nem sei porque eu estou crendo nisso, eu nem sei se eu vou nesses propósitos da igreja mais de quinta-feira, porque não vejo nada acontecer. Ele quer que a nossa boca, que os nossos lábios, que a nossa alma, segundo aquilo que nós lemos no início do culto, que o salmista degladiou com ela, declare, anuncie de que não vale a pena. Ele trabalha assim, migrando. Ele vai migrar para começar a cortar a nossa fé, nossa expectativa, para a gente começar a pronunciar de que não vale a pena, para que a gente olhe isso, o campo, que é a nossa colheita, está toda assolada, aí mais, e a terra, triste, essa vida, viu? Essa vida só tem luta, tá louco, parece que é tudo comigo, é luta, é luta, é luta, acaba uma, começa a outra. Ele quer que a gente produza tristeza. E irmãos, eu vou contar uma coisa para você, dentro do povo de Deus tem muita gente triste hoje, dentro da igreja que é o corpo de Cristo, tem homens e mulheres que foram tocados, que foram abatidos por tristeza, por causa de lutas, de adversidades, de frustrações, decepções. A tristeza invadiu o peito das pessoas e não há mais expectativa. E eu vou te contar uma coisa, quando ela chega nesse estágio é muito difícil ela se levantar, porque a tristeza dominou a alma dela, e a alma ferida, doente, não consegue fazer diagnóstico do que está recebendo do céu. Por isso que ela vem na igreja, ela recebe a palavra e não consegue aplicar na vida dela, porque a alma está ferida. Então, se esse estágio é de alguém que está aqui ou que vai nos assistir, eu oro a Deus nessa noite, para que essa tristeza saia do seu peito em nome de Jesus, para que esse migrador, esse cortador não prevaleça em nome de Jesus, e você seja restituído em nome de Jesus. Mas é uma necessidade nossa, olhar as artimanhas que o diabo faz. O diabo, ele tem as suas artimanhas, e os seus ardis, os seus dardos, os seus ataques são terríveis contra nós. E ele sabe, e ele te conhece o ponto fraco. Fala para o teu irmão, ô crentão, o diabo conhece você. Fala para ele, ele sabe quem você é. Fale mais ainda, ele sabe aonde você tem ponto fraco. Eu não tenho ponto fraco, apóstolo, porque eu sou ungido de Deus. Querubim. Todos nós temos. A maior parte de nós tem na língua. Depois uma outra parte tem nos olhos, uma outra parte tem na mente, uma outra parte tem no coração, uma outra parte tem na decisão, uma outra parte tem na precipitação, e assim por tudo mais termina com ão. Mas nós temos, e o diabo sabe aonde ataca você. Você pode ver que a sua luta é sempre naquele mesmo lugar, que o diabo ataca você ali. Ele quer que eu e você olhe para o campo da colheita assolado, e para a terra, que é a nossa vida, triste. Essa casa, não consigo acabar essa casa, Deus me livre, já faz 39 anos. Esse marido, esses filhos, esse cachorro, esse coelho, não aguento. Coelho é meu, não aguento. Ele quer que os nossos lábios, agora, como é que ele espera de nós? Que os nossos olhos contemplem o céu. Mas o que o diabo faz? O diabo faz situações para que a gente fique preso na terra. Ficando preso na terra, é lógico que nós vamos ser roubados. Porque aqui, a traça come e a ferrugem consome. Mas no céu, tudo é preservado. Fala para o teu irmão, quando você busca o céu, tudo é preservado. Você entende agora? Está conseguindo entender ou não? Ou está muito teológico o negócio? Então sabe que a gente faça isso? Olha para o campo de colheita assolado, a terra triste. Porque o trigo, palavra, é destruído. Louco, Deus não fala comigo. Vou na igreja buscar uma palavra, Deus não me responde. Eu abro a minha Bíblia, minhas 29 Bíblias que eu tenho em casa, e Deus não fala comigo. Ele quer que você não dê crédito para a palavra. Escute uma coisa, é impressionante, poucos de vós conseguem guardar a palavra pregada no culto anterior. Poucos de vós conseguem guardar a palavra de 2 cultos atrás.
Poucos conseguem guardar a palavra de 3 cultos atrás. E palavra não é um homem falando versículo. Palavras são decretos de Deus para cumprir na minha vida e na sua, porque Ele vela sobre a palavra dEle. Você não entendeu? Quando você escuta alguém pregando, são decretos de Deus na minha vida e na sua, e Deus diz que Ele vela sobre a palavra que Ele fala para se cumprir. Aonde? Na minha, na sua vida, na nossa vida. Mas para se cumprir, o solo aqui tem que estar bom. Mas aí o diabo lança, irmão, uma oruga, uma lagarta, ele lança um gafanhoto, irmão, para cortar essa palavra. E a gente dá crédito para esse bicho. Às vezes você sai daqui da igreja, no culto, que foi um manto de Deus para a sua vida, quando você atravessa aquela porta de vidro, o diabo já cria uma cena, já te rouba, já te saqueia. Ele vai tentar deixar a mim e você pobres espirituais. E o que nos fortalece, irmão? A palavra. Ontem, o meu filho e meu pai viram uma cena, e nós fomos cortar cabelo. Você percebeu que a orelha cresceu um pouco? E nós cortamos cabelo num lugar, é só de noite que corta cabelo. E nós estávamos ali, e de repente os caras estavam falando um monte de coisa, e entraram falar da palavra de Deus. Aí, irmão, falou da palavra, eu entrei de cabeça. E vai, e golpe aqui, e sobe, e vai. Os caras ficam assim. Eles começaram a perguntar, e eu comecei. O fim da conversa, onde é que é a igreja? O cabeleireiro não, o barbeiro nosso é católico, apostólico, romano, praticante, serve a Eucaristia. Ele ficou preocupado porque os dois eram da igreja dele. Já perguntaram para mim como é que era culto, se tinha que vir com alguma roupa especial. Eu disse, não, é só você ir com vontade de comer a palavra. Que eu falei assim, porque a palavra é que te mantém em pé. Eu perguntei para um deles, quantas vezes você comeu hoje? Tomei café da manhã, almocei e já jantei. Eu falei assim, quantos versículos você leu da Bíblia hoje? Nossa, acho que nem no começo do ano não li nenhum ainda. Eu falei, como é que você quer ter vida com Deus, se a palavra dele, que é nosso alimento, a gente não se alimenta dela? E infelizmente nós carregamos a Bíblia, uns de capa preta, uns de capa marrom, vermelha, vinho, douradinha, pratinha, ou se não eletrônica. Mas às vezes carregamos e também não temos o hábito de visitá-la. E como é que nós vamos manter firme, em pé, espiritualmente? Quantos entendem isso? Por isso que o diabo consegue fazer isso, ó. E o trigo, está destruído. Aí ele fala, o mosto se secou. Mosto é aquilo que se obtém quando pisa a uva, ou seja, o símbolo do vinho. Olha o que ele fala. E o vinho, que é a alegria, se secou. Você conhece crente que não é alegre? Eu conheço vários. Você tirar uma risada de um, você tem que fazer piroleta, tem que fazer um risco no chão, você jogar e ficar assim, porque você não consegue fazer ela rir. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa tristeza, amém, irmão? A alegria do Senhor é a nossa? E a gente tem que ter alegria na luta, na prova, na adversidade, na prosperidade, em tudo. Mas o problema é que a gente não deixa o Espírito Santo tratar o nosso temperamento. Quantos entendem o que eu estou falando? O diabo quer que a gente, na verdade, seja assim, um solo assim, sem alegria. E a gente olha e fala assim, secou, não aguento mais. Depois ele fala, aí vai aprofundando. E o azeite acabou. O que é azeite? Unção. Deus não fala mais comigo. Deus só usa o irmão, a irmã ali. Não sei. Deus não se dá sinais para mim. Ué, meu Deus do céu, como é que não? A prova que ele dá tantos sinais é que ele está guardando você até agora, ó. Fala isso para o teu maior sinal de Deus na sua vida. Ele está guardando você até agora. Fala assim para ele ali, vigiou você o dia inteiro hoje. Fala, até aquela hora. Não é a hora que você está pensando do banheiro não, viu? É a hora que você bobeou, falou coisa que não devia, pensou coisa que não devia. Até naquela hora ele falou assim, deixa eu guardar. Deixa eu guardar porque imagem e semelhança tenho eu um projeto com ele e com ela. E o diabo quer que a gente olhe as coisas e declare, o azeite, a unção, acabou.
Olha o desejo dele: envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A colheita do campo não vai existir, não vale a pena, acabar tudo. Olha o que ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou. Sabe o que é figueira? Geradora de figo. Sabe o que significa figo na palavra? Cura. Ele quer que a gente assuma as nossas enfermidades. Satanás quer que a gente assuma assim, e que a gente diga: Deus não me cura. A romeira, símbolo de multiplicação e prosperidade. E depois, e também a palmeira, a tradução original do hebraico não é palmeira, é tamareira. Tamareira da tâmara, que significa doçura. E aí o fruto do Espírito não se estabelece sobre nós. Eu creio que se Deus está chamando a nossa atenção e nos fazendo entender as artimanhas do diabo com relação à nossa vida, é porque algo muito poderoso vai vir sobre as nossas mãos, em nome de Jesus. Eu creio que essas quintas-feiras de março vão ficar marcadas na nossa história por aquilo que Deus tem de expectativa acerca da nossa vida. Eu creio que essas quintas-feiras de março vai ser o up na vida de muitas pessoas. Tempo de levantar, tempo de avançar, tempo de romper, tempo de destruir as artimanhas do inimigo e alcançar o que Deus sonhou. Aquilo que você estava esperando um ano para acontecer, em um mês vai chegar nas suas mãos, em nome de Jesus. Aquilo que estava esperando em 2 anos, em 6 meses chegará sobre as suas mãos, em nome de Jesus. É tempo de apressar as coisas de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Libera isso para o teu irmão: é tempo de apressar as coisas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ali, eu iria colocar mais um texto, mas eu não coloquei, porque eu gostaria que você agora pegasse sua Bíblia, e que você ficasse em pé, e que você lesse comigo. Apóstolo, e como é que vai vir tudo isso novo na minha mão? Diga: tudo novo, de Deus, projeto original, vem para minhas mãos. Vai vir agora, Abra sua Bíblia em Joel 1. Eu sei que dá sono essas palavras que faz a gente pensar um pouco. Joel capítulo 1. Alguns já estavam com ela aberta, né? Versículo de número 13. Quem estava terça-feira aqui fala amém. Você lembra que faz 2 terças-feiras nós estamos falando de nação sacerdotal? Deus está mostrando para o seu povo que Ele sempre esperou deles uma nação de sacerdotes. E o sacerdote é aquele que tem livre acesso a Ele. Olha o que o profeta fala no versículo 13, que é o versículo que você vai ler comigo. Cingi-vos e lamentai-vos. Quem? Sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai. Rompa. Para de olhar as dificuldades. Rompe. O que é que tem te bloqueando? Rompe. É isso que está convidando. Vestidos de pano de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares de libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Hoje se comemorou, já acabou, porque começou ontem às 18 horas. Se comemorou Purim, um dia de muita alegria, um dia de muita festa, um dia de muita celebração, que foi a vitória do povo de Deus. Dia que o Senhor envergonhou os inimigos, dia que o Senhor desbaratou os intentos do inimigo diante do povo dele. Israel e as demais nações da terra hoje fizeram festa,
E aqui no Brasil, um ministério de intercessão, de oração, lá de Brasília, do apóstolo Hudson, eles vão viver 21 dias de jejum por Purim, em prol da nossa nação, para que a nossa nação seja restaurada e restituída. Quando eu me identifiquei com Purim hoje pela manhã, e olhando para o texto que o Pai está liberando para nós, queria convidar, não vou convocar, eu vou convidar você, que entende que é com você essa palavra de restituição. Você que diagnosticou que na sua vida tem coisas que Deus precisa trazer no estado original. Se você identificou, eu te convido, não te convoco, a pregoar um jejum de 21 dias. Dizendo: Pai, estou me abstendo disso, porque eu creio, segundo aquela palavra, de que o Senhor nunca mais permitirá que eu seja envergonhado. E aquilo que estava assolado, volta no projeto original. E eu creio que a área A, que a área B, você sabe qual é. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém sem instrução, ele instruiu você já. Você já sabe qual área que você precisa tornar ao projeto original. Aquilo que está fora da órbita, da ordem, é porque está fora da ordem, porque alguma coisa aconteceu. Então Deus vai trazer no projeto original. Está entendendo? Então você vai dizer isso para o Pai: Pai, eu creio que eu, como sacerdote, tenho livre acesso ao Senhor. Então eu vou romper. E eu vou entrar diante do Senhor no altar de oração que tenho contigo. Vou pregoar esse jejum. E aquilo que o inimigo tentou lançar para entrar na minha vida, vai cair por terra. Verdadeiramente o que era original seu vai se cumprir na minha vida. Quantos entendem? Vamos orar nesse propósito? Eu queria muito que você estivesse entendendo. Eu sei que é uma palavra que requer um pouco de esforço para você entender. Mas eu sinto no meu espírito de que o Senhor já começou como um exército se mover em áreas da sua vida já. Alguns de nós vamos ver já a romper de um novo dia sinais dessa restituição. Mas por favor, não compartilhe com quem não tem visão ampliada. Sonhos de Deus só se compartilham com quem compreende sonhos de Deus. Deus está te dizendo hoje que Ele começou a restituir a sua vida, levando áreas da sua vida num projeto original. Não vai me botar no Facebook e nem vai contar para ninguém no seu trabalho amanhã. É você que vai entrar no alpendre do altar. Você que vai entrar na presença dele, você vai ver com seus olhos tudo no formato original se cumprir. Você entende isso? Curve a cabeça. Amado das nossas almas, o Senhor está falando sério conosco. O Senhor está falando sério porque o Senhor não fala mais com meninos. O Senhor fala com filhos. O Senhor fala com homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que vêm dia após dia, Pai, crescendo em graça, em conhecimento, para chegarmos, ó Pai, à estatura de varão perfeito. Este é o anseio, Pai, do nosso espírito, estar andando e alinhado com os anseios do Senhor. E esse ciclo, Pai, de uma temporada nova, de uma estação nova, já foi liberada por Ti, mas eu preciso crer. Antes, Pai, de eu ver o fruto, eu preciso tomar as sementes nas mãos e plantá-la. Eu profetizo que essa semente está na mão da sua igreja hoje. Eu profetizo, Pai, que esse tempo de tornar as coisas no projeto original já está nas mãos dos teus filhos e das tuas filhas agora, em nome de Jesus. Pai, mas em nome de Jesus, nós também vamos agora entender que existem momentos que nós vamos ter que nos esforçar um pouco mais além do que temos nos esforçado. Pai, enquanto o seu povo regressa para sua casa, enquanto eles dormem, ministra ao espírito deles aquilo que o Senhor quer revelar acerca desta palavra.
Alguns foram roubados, alguns foram enganados, alguns, ó Pai, foram trapaceados, alguns, ó Deus, foram tão envergonhados. Mas nós não valorizamos o que vivemos, nós valorizamos o que a Tua palavra diz, que o Senhor torna a partir desta noite tudo no projeto original. E tudo aquilo que o Senhor sonhou acerca de nós, se roubaram, o Senhor restituirá 7, 10, 30, 60, 100 vezes mais, porque o Senhor é o Senhor que pode restaurar todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como igreja, eu convido a cada um deles a apregoar um jejum ao Senhor, para que nesses dias o Senhor possa ter condições de tocar no nosso espírito, para entendermos aquilo que o Senhor mesmo sonha acerca de nós. Restitui o emocional, restitui, Pai, o físico, restitui, Pai, o sentimental, restitui, Pai, o afetivo, restitui, Pai, o profissional, restitui, Pai, o ministerial, restitui, Pai, a honra, restitui, Pai, a alegria, restitui, Pai, o ânimo, restitui, Senhor, o desejo de estar continuamente na Tua face. Restitui, Pai, restitui, Senhor, como apóstolo de Cristo que fundamenta a palavra, eu fundamento a palavra, restitui sobre esta igreja nessa noite, em nome de Jesus. Eu levanto, Pai, uma palavra profética sobre esta igreja, a coluna já foi edificada, em nome de Jesus, Pai, sobre esta palavra, que eles possam se mover com ousadia na Tua presença. Eu estou também te pedindo, Pai, restitui a ousadia, chega de medo. O medo, nós amarramos esse medo e ordenamos, saia do nosso meio em nome de Jesus. Alguns não estão fluindo em diversas áreas da vida por causa de medo, por causa de insegurança. É mais, é aquilo que o Senhor revela no meu espírito. Eu corto esse cordão com o seu passado, em nome de Jesus, com sentimentos e pessoas do passado. Eu corto esse cordão agora, em nome de Jesus. Restitui, Pai, restitui desde o projeto original esta área da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem com autoridade, Pai, vem com poder e com violência em áreas da vida deste homem e desta mulher. Alguns, Pai, precisam ver o Senhor mover rapidamente na vida deste homem e desta mulher. Eu profetizo que chegou o tempo da honra. O tempo da honra, ele vem por causa da obediência. E eu declaro que esse é o tempo de você colher o que você não plantou, mas de colher o que você obedeceu, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, eu abençoo esse jovem, eu abençoo esse adolescente, e que a vida dele seja, Pai, dela, seja o projeto original, desde a obra da criação. Sobre eles eu ordeno a Tua bênção, dizendo: Ivaneleha Adonai, Veismeleha, Yaera Adonai Panaveleha Viruneka, Risha Adonai Panaveleha Veiasem Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que é todo poderoso, volte o seu rosto sobre você e te dê abundância de paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Jesus é o meu, o seu, o nosso Messias, o nosso galardoador, o nosso abençoador, o nosso remidor e o nosso restituidor. E sobre você eu lanço a capa. E quando a capa era lançada sobre um homem ou sobre uma mulher, estava dito: acabou os dias de vergonha. E a Bíblia diz que para cada dia de vergonha há para mim e para você preparado dupla honra. Amém? Passa a mão aqui no céu, pega o que é seu. Deixa eu fazer uma coisa, não é soberba isso, só quero te ensinar a ser ousado. Está a fim de fazer um ato profético? Levanta o pezinho direito assim. Que isso, apóstolo? Comece a subir o primeiro degrau da honra de Deus na sua vida. Libera essa palavra para o teu irmão. Aleluia.
Dê um abraço nesse irmão. Shalom, shalom.